Em debate no Congresso Nacional, Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, explicou as barreiras à produtividade dos brasileiros, protestou contra lobbies que engessam o desenvolvimento do país, criticou os privilégios de funcionários públicos, apresentou princípios que devem nortear a reforma administrativa e abordou como o combate à corrupção é uma das marcas do governo Bolsonaro e do projeto eleito pela população brasileira. Guedes encetou: agora tenho noção do que a eleição do presidente representou. Ela representou uma mudança em relação ao modelo antigo, cheio de empresas estatais que não investem e viraram focos de corrupção. Isto é muito claro para todo mundo que veio aqui. Todo mundo sabe que a missão é a transformação do Estado. Não é simplesmente substituir onde havia uma porção de aparelhamento político de um lado e botar uma porção de aparelhamento político de outro. Não foi essa a missão. A missão é outra, é transformar o Estado brasileiro. Ele admoestou: a pessoa que já foi aprovada, em vez de ganhar, ela faz um exame público, um concurso público aos 22 anos e ganha estabilidade pelo resto da vida, independentemente de atender bem ou não a população? Não, tem que passar por testes de avaliação. É um servidor público, não é uma autoridade, não é uma jovem autoridade. Passou num concurso público e virou jovem autoridade cheia de privilégios, cheia de direitos e não deve satisfação para ninguém? Que história é essa? É um jovem servidor público, vai servir bastante antes de adquirir a estabilidade e vai ser avaliado pelos pares. Ele repreendeu, ademais, a política de altíssimos salários para os que ingressam no funcionalismo. Que negócio é este de seu primeiro salário ser 8 vezes o que ganharia no setor privado? Recém-formado, passou num concurso público, se vai para o setor privado, às vezes vai ganhar o salário mínimo. Passou num concurso público aqui, garoto esperto, já vai ganhar 20 mil porque foi trabalhar logo num determinado poder que paga muito bem. Ué, que negócio é esse? O ministro sintetizou: então, além de a qualidade do serviço público melhorar muito, além disso, você vai ter também um aumento de produtividade enorme. Guedes assinalou também qual seria o segredo da riqueza das nações e mencionou o caso alemão. Quando a gente fala de longo prazo, o que nós estamos realmente dizendo é o seguinte: o segredo da riqueza das nações, o segredo da competitividade das empresas e o segredo é a chave da produtividade do indivíduo são educação e tecnologia. Quando a mão de obra recebe essa camada de educação, a produtividade dispara, é o segredo. Esta foi a reconstrução da Alemanha. A produtividade, o fenômeno de produtividade, é educação, é competitividade. Não é só educação, não. É o que a gente chama de capital intangível do país. O capital social, o intangível, ele é qualitativo. Neste contexto, o ministro alfinetou os governos petistas devido aos bilhões investidos em estádios de futebol. Você pode ter um capital sob a forma de estádio de futebol, é muito bom. Milhares de pessoas vão lá e se divertem todo fim de semana, é uma indústria espetacular. É muito bom tudo isso, mas é um tipo de capital, é cimento. Fazer estádio de futebol é fazer cimento, bota cimento, tijolo, ferro, aço, etc. Agora, quando você bota um pouquinho de tecnologia em cima, aí surgem os grandes fenômenos de enriquecimento, não só de indivíduos, feito um Bill Gates, um Steve Jobs. Não só o cara vira bilionário, mas ele transforma a vida de bilhões de pessoas no mundo inteiro. Ele faz um fenômeno de produtividade. No ensejo, ele também criticou as gestões anteriores e aventou motivos pelos quais o Brasil não atinge um milagre econômico. Por exemplo, alguns países conseguiram produzir milagres econômicos. Cresceram 3, 4, 5, 6 anos seguidos, 5%, 6%, 7% ao ano. Foram milagres. O Brasil mesmo teve um período de milagre lá atrás assim, simplesmente mudando práticas. Se você simplifica impostos, reduz as barreiras burocráticas, melhora a logística, abre mercados para competição, simplifica a legislação, se você fizer essas coisas que já estão disponíveis, que o mundo inteiro já tem, que o mundo inteiro já usa, mas o Brasil não. O Brasil vai na tomada de 3 pinos. O Brasil inventa o jeito dele de fazer a coisa. Aí depois ninguém consegue usar o aparelho direito, tem que comprar de um fornecedor só, começa aquele jogo de sempre, de benefícios e privilégios, em vez de fazer o jogo do bom senso. Nesta esteira, Guedes apontou como, com a remoção de barreiras, 40 milhões de brasileiros podem ser imediatamente beneficiados. Então,
40 milhões de brasileiros têm uma produtividade baixíssima e do dia para a noite eles podem ter uma produtividade de 50% ou o dobro ou 3 vezes maior se vocês permitirem que eles consigam chegar ao emprego, removendo essa barreira ao enriquecimento, que são essas distorções, esses impostos cruéis, absurdos, ineficientes, que têm todos os defeitos que são imputados ao imposto digital. Eles são cumulativos, são regressivos, são discriminatórios, eles têm tudo isso. Os lobbies não deixam a população enxergar isso, mas o Congresso enxerga isso. Assista. Agora, tenho noção do que a eleição do presidente representou. Ela representou uma mudança em relação ao modelo antigo, cheio de empresa estatal que não investe e que viraram focos de corrupção. Isso é muito claro para todo mundo que veio aqui. Todo mundo sabe que a missão é a transformação do Estado. Não é simplesmente substituir, onde tinha uma porção de aparelhamento político de um lado, botar uma porção de aparelhamento político de outro. Não foi essa a missão. A missão é outra, é transformar o Estado brasileiro. Bom, a deputada Paula Belmonte, então, pergunta, primeiro sobre a reforma administrativa. E, deputada, essa reforma, na forma como está encaminhada, ela preserva todos os direitos do funcionalismo público atual, e ela desenha um futuro diferente, onde há muito mais espaço para meritocracia, há uma maior amplitude entre os salários de admissão e justamente os salários de maturidade, de senioridade, né? A pessoa que já foi aprovada, em vez de ganhar, faz um exame público, um concurso público, aos 22 anos e ganha estabilidade para o resto da vida, independente de atender bem ou não a população, não, tem que passar por testes de avaliação. É um servidor público, não é uma autoridade, não é uma jovem autoridade. Passou no concurso público, virou uma jovem autoridade, cheia de privilégios, cheia de direitos, não deve satisfação para ninguém. Que história é essa? É um jovem servidor público, vai servir bastante antes de adquirir a estabilidade e vai ser avaliado pelos pares. Nós não atingimos nenhum servidor público atual, ao contrário, eles vão ser a referência, eles é que vão dizer, olha, precisa de 8 anos antes de ganhar estabilidade aqui. O primeiro salário é mais baixo, é parecido com o do setor privado. Que negócio é esse, o seu primeiro salário ser 8 vezes o que você ganharia no setor privado? Recém-formado, passou num concurso público, não vai para o setor privado, às vezes vai ganhar o salário mínimo. Passou no concurso público aqui, garoto esperto, já vai ganhar 20 mil reais porque foi trabalhar logo num determinado poder, que paga muito bem. Ué, que negócio é esse? Então, vamos revalorizar os atuais servidores públicos, vamos revalorizá-los. Eles vão dar os parâmetros, depois de quantos anos ganha a estabilidade, depois de quantos anos tem os aumentos, como é que é essa carreira. Não pode alguém que em 3, 4 anos, 5 anos já chegou ao topo da carreira. Está cheio de gente jovem aqui em volta de mim que já está no topo da carreira. Está errado. Que motivação tem uma pessoa dessa para continuar servindo ao país? Puro patriotismo, porque financeiramente está cheio de gente que chegou depois e já ganhou. Então tem vários graduados daqui, eu perdi grandes colaboradores aqui que preferiram ir embora do serviço público, porque não tem o tratamento devido na maturidade, justamente quando eles são mais necessários. Então, fizemos essa reforma, o cálculo é que ela nos permita uma economia de 300 bilhões ao longo de 10 anos, é uma subestimativa. Isso é se a reposição for em torno de 70%, se 100 funcionários se aposentarem e nós, então, contratarmos 70. Eu acho que o número pode ser maior dessa reforma, porque a taxa de reposição, à medida que nós estamos digitalizando o serviço, vou dar um exemplo, o INSS, praticamente todos os serviços do INSS hoje podem ser feitos digitalmente. Então, o que está acontecendo, a prova de vida, que a pessoa tinha que ser transportada fisicamente, doente, para um hospital em outra cidade, tudo isso vai acabar, é tudo agora digital. Então, além da qualidade do serviço público melhorar muito, além disso, você vai ter também um aumento de produtividade enorme, que era um tema que nós vamos entrar na outra questão, mas um aumento enorme de produtividade.
a produção está aumentando brutalmente, apesar de haver um decréscimo. Foi a primeira vez que houve uma queda na folha de pagamentos do governo brasileiro, do Executivo. Houve uma queda na folha de pagamentos. Né? Por quê? Porque muita gente se aposentou, nós não mexemos com ninguém, não atrapalhamos ninguém, muita gente se aposentou, a gente contratou menos, houve uma queda na folha de pagamentos. Isso significa aumento de produtividade. A produção aumentou bastante, muito mais, né? Porque nós tivemos, inclusive, a pandemia, muita gente trabalhando direto. E a turma em volta de mim aqui é de manhã, tarde, de noite, sem sábado, domingo, durante toda a pandemia. Agora é que eles estão começando a folgar no domingo. No sábado e domingo, alguns, e no domingo, a maioria. No sábado ainda tem muita gente trabalhando também, 24 horas, né? Quer dizer, à disposição. A qualquer momento pode ser chamado, é chamado e trabalha. Então, essa reforma administrativa, nós temos boas expectativas, ela é moderada, ela não é radical, como tudo que nós tentamos fazer é trabalhando o futuro. Nós não estamos indo remexer o passado, nós estamos trabalhando o futuro, para um futuro melhor. E, da mesma forma, a outra observação da nossa deputada foi sobre emprego e construção civil. Nós temos realmente um reconhecimento a fazer, que foi a construção civil. Durante toda a crise, ela contratou gente, ela manteve protocolos que serviram de referência. Eu fiz várias reuniões com prefeitos, porque os prefeitos estavam compartilhando a experiência e a construção civil compartilhando a experiência também com os prefeitos. E foi algo assim realmente gratificante você ver os prefeitos dizendo, olha, eu estou precisando disso, disso, disso. Aí a gente fazia descentralização de recursos, o recurso chegar na prefeitura. E aí vinha a construção civil e falava assim, olha, mas fala isso com o prefeito. Eu falava, não sou eu que vou falar, vocês vão falar com os prefeitos. Aí fazíamos a reunião com os prefeitos, e aí o pessoal da construção civil dava os parâmetros, falava, olha, houve um momento em que eles tinham criado 5 mil empregos adicionais e tinham sofrido 9 mortes. Depois de 2, 3, 4 meses de pandemia, 9 mortes no canteiro de obra, 9 mortes, porque eles testavam todo dia, faziam teste de temperatura, obviamente, todo dia era temperatura. A cada 10 dias, 15 dias, o teste do Covid. E também muitos trabalhadores simples, né? Muita gente simples, e eles ensinando como é que deviam se comportar em casa. Lavar a mão, não tocar, usar máscara. E isso acabou tendo um baixíssimo, foi o menor índice de incidência e fatalidade, foi no setor de construção civil. E eles contratando gente o tempo inteiro. E continuam em boom. A construção civil brasileira está em boom, está em regime de boom. Os empréstimos da Caixa Econômica, 2 meses atrás, 3 meses atrás, recorde histórico, mês após mês. Os juros, o Brasil há 50 anos não via juros de 1 dígito. Então o setor está criando emprego, está avançando, criou mais de 15 mil empregos durante essa pandemia, está avançando, seguem as vendas, segue a produção, segue os protocolos de retorno seguro ao trabalho, um trabalho extraordinário. Então eu quero registrar isso, e agradecer a deputada Paula Belmonte por chamar a atenção disso, e é fato. E aí vem 2 preocupações que eles têm, só para encerrar as observações da deputada. Um é justamente com a matéria-prima, né? O custo de matéria-prima, que começa a subir, que é um fenômeno também um pouco semelhante ao que aconteceu com arroz, com óleo de soja, com isso tudo. Na hora em que o auxílio emergencial entrou e manteve os sinais vitais de funcionamento e até aumentou o impulso, essa camada de consumo, os preços começaram a subir. A mesma coisa está acontecendo em construção civil. A família que recebia R$200, que se mantinha praticamente, eram 3, 4 pessoas, vivendo com R$200 no Bolsa Família. De repente está ganhando R$1.800, porque cada um deles está ganhando 600. Eles não só estão comendo melhor, indo ao supermercado, como eles também estão terminando a casa. Estão construindo um muro, terminando o telhado que faltava na casa, começaram a comprar material de construção, e que está correto, muito certo, estão aproveitando esses meses extraordinários, que são excepcionais no sentido que eles estão em casa e, ao mesmo tempo, estão com mais recursos,
eles não só estão comendo melhor, como eles também estão melhorando a casa deles, comprando material de construção. Então começou um boom de compra de material de construção, o setor de construção civil seguindo acelerado, porque os juros estão baixos, e ao mesmo tempo tem crédito farto, e ao mesmo tempo as pessoas também começaram a comprar esse material de construção. Então teve um boom ali no setor, os preços subiram. Agora, esses preços justamente